Então nos vemos há muito tempo. Então todos vocês já estavam saudáveis. Então depois terá um cântico especial, certo? Então a ordem não está fluindo da mesma maneira como antes, é um pouco estranho, mas realmente faz tempo que nós não nos encontramos por causa do isolamento social. Mas eu percebo que os irmãos estão muito separados um do outro agora no salão. Estão ouvindo a palavra em casa, todos já se acostumaram. E agora eu não sei se vocês consideram ser mais difícil virem para a igreja. Então não pode ser assim. Então quanto mais o dia está próximo, mais nós precisamos nos esforçar para estarmos juntos, como o Senhor disse na sua palavra. Então nós precisamos nos reunir, precisamos louvar, precisamos orar, precisamos ouvir a palavra. E isso é o mais importante do que qualquer outra coisa. Durante essa semana que se passou, realmente mesmo que se juntem, não podem todos se reunirem. Então eu acredito que não foi nem metade que se reuniu aqui. Nós pensamos que pelo menos metade iria vir, mas não veio. Então, porque muitos irmãos ainda estão muito preocupados. E muitos dos ensino primário nós impedimos para que não pudessem vir. Então, não é impedir, mas para que não viessem. Também outras pessoas já mais de idade, outras pessoas com a saúde mais debilitada, nós pedimos para que ficassem em casa descansando. E também eu fico muito preocupado que muitas pessoas descansem. Então eu acredito que podem vir mais pessoas porque ainda temos mais lugares ainda preparados. Então, de qualquer forma, depois de 2 meses nós estamos nos reunindo e está bem estranho, né, a situação, mas realmente de agora em diante cada momento mais irá normalizar. Iremos retornar para que possamos ter a reunião recorrente e precisamos nos esforçar para isso. Vamos orar? Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, antes nós que estávamos longe do Senhor Deus, no meio do pecado, o Senhor nos salvou, o Senhor teve misericórdia de nós, e o Senhor morreu na cruz por causa de nós, e nos salvou, sem que nós pagássemos nada, mas sim assim, nós somos considerados seus filhos, e conseguimos a esperança tão grandiosa de podermos entrar no seu reino. Senhor, nós agradecemos por o Senhor permitir esse restante do nosso tempo, da nossa carne, para que possamos viver, para o seu trabalho, para a sua glória, para o Evangelho do Senhor, para que assim possamos obedecer e ser conduzidos nessa vivência. Senhor, essa pestilência que se alastrou pelo mundo todo, nós não conseguíamos nos reunir livremente e não conseguíamos estar em comunhão. E também não conseguimos pregar o Evangelho tão fortemente. Então, durante um longo período de tempo, nós vivemos no meio de várias restrições. Senhor, mas agora, cada momento mais para nós, o Senhor nos permitiu a liberdade. E a partir dessa semana, o Senhor está permitindo para que nós possamos nos reunir, para que possamos aprender a Sua palavra, para que possamos estar em comunhão, Senhor. Senhor, ainda em vários lugares do mundo, existem muitos irmãos e irmãs que não estão podendo se reunir nas igrejas livremente, mas que o Senhor possa protegê-los nessa dificuldade. Que o Senhor permita para que eles possam estar perto do Senhor, para que o Senhor permita o coração para que eles possam viver desejando e dependendo do Senhor. Que ao depender do Senhor possam obedecer, possam ter este coração, para que rapidamente essa situação possa se passar, para que, antes que o Senhor retorne, nós possamos nos reunir livremente para aprendermos a Sua palavra, para podermos pregar o Evangelho mais fortemente, para que possamos ter a chance de podermos viver pelo Seu Evangelho, Senhor. De agora em diante, esse tempo,
O Senhor nos permitiu para que nós possamos aprender a sua palavra. E existem muitos irmãos e irmãs que ainda não puderam estar presentes conosco hoje. Seja esses irmãos ou irmãs que não puderam estar presentes, ou que estejam em casa, que estejam ouvindo a palavra de forma online. Que o Senhor realmente possa lembrar e estar junto de cada um, independente de onde estejam, para que através da sua graça, através da sua palavra, através do poder do Espírito Santo, possam ser sustentados, possam ser conduzidos, para que a graça abundante do Senhor e o poder de graça do Senhor possa estar sempre com eles. Nós oramos fervorosamente ao Senhor. Nesse tempo agora também, a palavra que o Senhor deseja nos manifestar, o significado profundo da vontade do Senhor, que o Senhor possa nos ensinar através da sua palavra que tipo de pessoas nós precisamos nos tornar. Realmente, através da palavra que nós aprendemos, nós possamos aplicar em nossa vivência, para que o restante das nossas vidas possamos viver para fazer a sua vontade, para que a nossa vida possa ser apontada na sua direção. Que o Senhor possa nos auxiliar nesse trabalho. Todo esse tempo nós dependemos do Espírito Santo e oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então não é o coral inteiro, mas serão as duas irmãs que fazem parte do coral e irão apresentar um cântico especial. 어려운 일 당할 때 나의 믿음 작으나 의지하는 내 주를 더욱 의지합니다. 세월 지나갈수록 의지할 것뿐일세. 아무 일을 만나도 예수 의지합니다. 성령께서 내 맘에 밝히 비춰주시네. 인도하심 따라서 주만 의지합니다. 세월 지나갈수록 의지할 것뿐일세. 아무 일을 만나도 예수 의지합니다. 밝게 때에 노래며 어두울 때에 기도와 위태할 때도 의를 주께 간구합니다. 세월 지나갈수록 의지할 것뿐일세. 아무 일을
Acredito que com o passar do tempo, tudo irá retornar como antes, irá ser restaurado. Vamos procurar na Bíblia. Vamos procurar a palavra de Lucas, Novo Testamento, Lucas capítulo 14. Palavra de Lucas, capítulo 14. A partir do versículo 25 até o versículo 35 eu irei ler. Então, a partir do versículo 25 ao 35, Lucas capítulo 14. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: Se alguém vier a mim, e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz, e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois, qual de vós, querendo edificar uma torre, não se aceita primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com o que a acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou, qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre si? Com 10.000, pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal degenerar, com que se há de salgar? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, até o tempo passado, nós não conseguíamos nos reunir em um único lugar, mas através de forma online, cada um em suas casas, eu acredito que ouvimos muito bem a palavra. Eu acredito que esse sistema online, realmente, ele foi bem desenvolvido para essas situações. Mas em qual momento que seja que nós, como cristãos, nos deparemos, nós sempre precisamos estar preparados realmente para ouvirmos a palavra. E isso é uma condição que o Senhor Deus nos permite, então eu agradeço bastante. Em vários lugares do mundo, várias igrejas do mundo, no meio da dificuldade, eles não estão conseguindo se reunir livremente, não estão conseguindo pregar a palavra realmente livremente. Se nós olharmos para a Coreia do Sul, ela já se estabilizou bastante. Então, já a infecção através dessa doença já realmente abaixou bastante os seus números. Então, mais uma coisa que mais nós nos preocupamos é a Europa, Estados Unidos e vários outros países que agora eles estão numa situação bem difícil. Então, isso é uma grande preocupação. Então, tudo isso, como nós sabemos, realmente são sinais que o Senhor ele nos disse que iriam acontecer antes da sua vinda. Quer dizer que haverá fome, terremotos, pestilências, rumores de guerra, então realmente são várias coisas que irão acontecer neste mundo. Então, realmente, por causa de uma doença, muitas pessoas estão morrendo. Então, se olharmos na África também, eu vi no noticiário hoje pela manhã, eu vi que tinha realmente um vírus da gripe e dizem que por volta de 700.000 pessoas morreram. E não é somente coronavírus, como nós estamos pensando, mas existem várias outras doenças que estão pelo mundo e muitas pessoas estão perdendo a sua vida ou estão sendo ameaçadas
Mas nós não iremos viver neste mundo eternamente. E é por isso que as pessoas que realmente têm uma saúde boa, também não dá para saber neste mundo o que irá acontecer. De um dia para a noite pode acontecer várias coisas. Tem muitas coisas pelo mês que também nós não conseguimos supor que há de acontecer. Se nós olharmos realmente o dia a dia, acontecem diversas coisas, várias situações, vários acontecimentos que mal esperamos. Eu penso dessa maneira. Então, nessas situações, nós precisamos realmente estarmos agradecidos por termos recebido a salvação nesse último tempo. Porque se nós não temos a salvação, não temos a esperança eterna, como é uma tristeza tão grande. E também, todos os sinais que irão acontecer nesse último tempo estão acontecendo agora. Nós podemos perceber que está bem próximo do dia do retorno do Senhor. Não temos como deixar de desconfiar. É por isso que o Senhor que está por vir, realmente nós, quando pensamos nessa esperança de nos encontrarmos com Ele, nós estamos vivendo num tempo tão especial de podermos encontrar com o Senhor sem morrer, ainda vivos, e encontrarmos com Ele. É uma grande bênção. Quem tem essa grande esperança, realmente podemos dizer que está vivendo realmente na maior graça, no tempo mais glorioso do Senhor, para poder vermos os últimos sinais de sentir e viver pelo Senhor. Quem não tem essa esperança realmente está vivendo no tempo mais infeliz. Então, realmente, já que nós estamos vivendo no meio dessa esperança diante do Senhor, é algo que nós podemos agradecer diante do Senhor. Então, de qualquer maneira, cada momento mais o Senhor ele está nos permitindo a liberdade, e Ele permite o tempo para nós aprendermos a Sua palavra, e essa chance de nós podermos estar em comunhão. Então, é algo que eu agradeço ao Senhor, e eu penso que é algo que nós precisamos orar mais, realmente, fervorosamente diante do Senhor. Até o tempo passado, todo domingo pela manhã, nós estamos aprendendo sobre a identidade e a vivência do cristão que nasceu de novo. Então, pela palavra, nós estamos aprendendo continuamente como deve ser feita essa vivência. Então, até o tempo passado, nós aprendemos que para o cristão que nasceu de novo, ele tem realmente uma missão, uma identidade espiritual santa que não tem nenhuma relação com as pessoas deste mundo. Porque o Senhor Deus ele nos permite a autoridade de sermos chamados filhos do Senhor Deus. E também na Bíblia está explicando de forma bem detalhada como é que o filho do Senhor Deus ele deve viver. Então, nós temos recebido a salvação, nós temos nascido de novo, nós temos conseguido a vida eterna. Todos esses pontos não é algo que nós devemos estar felizes somente por isso. Mas sim, após eu receber a salvação, como eu me tornei filho do Senhor Deus, como eu recebi a salvação, a minha identidade, ela já é considerada tão importante, tão grandiosa. E é por isso que, como eu tenho uma identidade tão preciosa e importante, eu também preciso aprender como é que eu devo me portar, como é que eu devo viver com isso. Então é algo que nós, como cristãos que nascemos de novo, nós precisamos viver uma vida adequada como cristão que nasceu de novo. Então isso realmente o Senhor ele está nos dizendo na Bíblia como é que deve ser feito. É por isso que nós sempre precisamos lembrar da Bíblia, nós sempre precisamos colocar essa palavra em prática. Então, se nós olharmos para o que o Senhor ele disse, realmente nós somos embaixadores do Senhor, nós somos sacerdotes de Cristo. Então, realmente, você ser sacerdote do Senhor quer dizer que você recebeu um trabalho, uma posição, um papel muito importante. No tempo passado também nós aprendemos que nós somos o quê? Discípulos do Senhor Jesus também. E nesse tempo de hoje, nós iremos aprender sobre a identidade do cristão que nasceu de novo. E essa identidade é que nós somos discípulos de Cristo. Qual é a vivência que um discípulo de Cristo deve viver? Nós iremos aprender de forma bem detalhada da Bíblia como é que devemos fazê-lo. Então, realmente, você ser discípulo do Senhor Jesus quer dizer que é algo muito, muito precioso. Então, não é qualquer pessoa que pode se tornar discípulo de Cristo. E quando o Senhor Jesus estava no mundo, o Senhor Jesus ele escolheu 12 discípulos. E ele não somente escolheu os 12. Logo, pela Bíblia, nós podemos verificar que existem os discípulos do Senhor Jesus. Então, você ser discípulo do Senhor Jesus é algo tão especial. Então, como a Bíblia já nos disse, todos os cristãos que nasceram de novo, sem nenhuma distinção,
Agora eles se tornaram do Senhor Jesus. E é por isso. Então, antes do Senhor Jesus Cristo subir aos céus, no Mateus capítulo 28, versículo 18, ele disse: E chegando Jesus falou-lhes, dizendo: É dado a todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o que eles precisam fazer? Eles precisam fazer as pessoas receberem a salvação, para trazerem eles serem como discípulos de Cristo. E depois precisam batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardarem todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, dentro dessa palavra existem realmente vários significados inclusos. E depois do Senhor Jesus, ele subir aos céus, o Espírito Santo, ele veio a este mundo para formar, através do cristão, a igreja. E assim, realmente, ele está nos aguardando para que nós possamos nos preparar para podermos entrar no reino do Senhor. É por isso que até o fim dos tempos, o Senhor ele estará sempre conosco. Essa promessa do Senhor, ele está até agora conosco. Nós acreditamos nessa promessa. E é por isso que nós, como os discípulos do Senhor Jesus, que tipo de pessoas nós devemos nos tornar? Então, eu queria realmente falar sobre essa palavra de Lucas capítulo 14. E durante uma semana inteira eu fiquei estudando essa palavra para contar a vocês. Então, como é que eu posso pregar essa palavra de forma correta? Eu comecei a me preocupar. Então, porque esta palavra realmente é uma palavra muito, muito importante, é muito, muito surpreendente. Então, como é que nós podemos pregar esta palavra? Então, como é que nós podemos fazer? Realmente nós precisamos buscar diante do Senhor. Então, através dessa palavra, nós desejamos aprender com o Senhor, realmente como é que nós devemos fazer. Então, realmente, qual é a condição, qual é o requisito que deve ser cumprido para que você possa participar. Então, é algo obrigatório, um requisito obrigatório. Então, através dessa palavra, o Senhor realmente ele está nos ensinando o que é que nós devemos fazer. Então, realmente, o objetivo, o requisito, a condição que o Senhor ele nos pede para que possamos concluir é muito, muito grande. Não é algo pequeno. Então, nós precisamos realmente cumprir nosso trabalho como o servo do Senhor. Mas não é possível somente por nós. Não é que eu me tornar realmente um salvo que eu consigo pela minha força. Não é pela minha força que eu me torno discípulo do Senhor. Não é pela minha força que eu me torno sacerdote, embaixador de Cristo. O Senhor ele permite o poder através do Espírito Santo para nós, para que nós possamos fazer esse trabalho. É por isso que através da força do Senhor, nós como discípulos do Senhor, nós podemos viver de forma adequada. E então, realmente todo o conhecimento, toda a sabedoria para que nós possamos viver como servos do Senhor, é o Senhor que ele irá nos permitir. Então, se nós tivermos este coração de queremos suplicar, obedecer ao Senhor, esse feito não é impossível para nós. É algo que realmente é possível. Nós acreditamos nisso. E é por isso que em Lucas, capítulo 14, versículo 35, versículo 30 até 35, realmente existem várias palavras que o Senhor ele está dizendo aqui para nós. Então, se olharmos no versículo 25, ele fala, ora, ia com ele a grande multidão, e voltando-se, disse-lhe. Então, neste momento, realmente muitas pessoas estavam seguindo o Senhor Jesus. Como se fossem realmente uma tempestade, uma nuvem grandiosa, estavam seguindo o Senhor. Que ele fala uma grande multidão. E o Senhor Jesus, olhando para eles, ele não pôde realmente se satisfazer com isso. Uma grande multidão seguia o Senhor Jesus, mas chegando um tempo, eles iriam todos se afastar, partir do Senhor Jesus. Enquanto seguiam o Senhor Jesus, aqueles que gostavam do Senhor, eles seriam aqueles que iriam gritar, dizendo para crucificarem o Senhor Jesus. É por isso que o Senhor Jesus não tinha uma grande expectativa sobre essas pessoas. Mas se nós olharmos aqui, nós podemos ver que existe uma grande multidão que era em vão, mas também existiam aqueles que poderiam se tornar os discípulos do Senhor, mas que eram muito poucos. Então é aqui que o Senhor está nos dizendo.
Uma grande multidão seguia ao Senhor Jesus, mas realmente aqueles que podem se tornar discípulos do Senhor são muito poucos. Então o Senhor, Ele está buscando por estes discípulos, e o Senhor, Ele está desejando estabelecer estes discípulos. Também se olharmos em João capítulo 2, versículo 23 até o 29, o Senhor Jesus, realmente, Ele esteve mostrando vários dos seus sinais. E quando os sinais que Ele fazia, realmente muitas pessoas creram em seu nome. Mas o Senhor Jesus não confiava neles. Então, porque o Senhor, Ele sabia o que havia no homem. É porque Ele não necessitava ser testificado por nenhum homem. O que essa palavra quer dizer? Quer dizer que as pessoas acreditavam no Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus não acreditava neles. O Senhor Jesus não concordava, não reconhecia a fé deles. Então, você reconhecer, você confiar, você entregar o seu corpo. Quer dizer que é isso, mas o Senhor não confiar neles. Quer dizer que o Senhor não aceitava a fé destes. Por que não aceitava? Porque o Senhor, Ele soube o que tinha dentro deles. Por fora eles dizem que acreditam no Senhor, que seguem o Senhor, mas dentro é diferente. E também, se olharmos em João capítulo 6, em seguinte, nas palavras do versículo 60, nós podemos ver que o Senhor Jesus, Ele quando fez o pão para muitos dos seus discípulos, Ele tinha um grande, realmente, fama. Ele era conhecido por todos e todos o seguiam. Mas o Senhor Jesus disse a todos aquele povo, realmente vós estão me seguindo por causa do poder do comer e do beber. Mas se não comerdes do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, realmente não podem estar com Ele, não terão a vida eterna. É por isso que o Senhor, que desceu do reino dos céus, Ele é a carne viva. É por isso que o Senhor, Ele disse, na verdade vos digo que se não comerdes da carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Muitos dos discípulos, muitos dos judeus que estavam ali olharam e falaram, o que ele está dizendo? É para nós comermos o que? Da carne dele? Parece engraçado o que ele está falando. Então as pessoas não sabiam o que ele estava dizendo. O Senhor, Ele estava falando sobre a vida eterna. Quando Ele começou a falar sobre essa vida eterna, eles falavam, cansamos, porque o Senhor não vai mais dar comida, não vai dar pão, não vai dar peixe, vinho, então vamos embora. E todos eles partiram. Pois todos eles esperavam que o Senhor Jesus fosse um ser grandioso, que dominasse toda Roma e realmente e libertasse os judeus de toda essa escravidão de vários anos que eles vinham sofrendo. Mas não, o Senhor Jesus era o quê? Um pão vivo que veio para ser sacrificado, para entregar a nós nessa terra para recebermos a vida eterna. Mas muitos dos judeus vendo isso, eles partiram. Mas somente restaram os 12 discípulos do Senhor Jesus. E os 12 discípulos restaram ali ao lado, e o Senhor Jesus perguntou, vocês querem partir? Podem ir. Então, mas o Simão Pedro disse, para onde nós iremos se a palavra da vida eterna está com o Senhor? Então, realmente o Senhor, Ele disse que dentre vós que estão comigo, os 12, realmente dentre os 12 existe um que é o diabo. Porque o Senhor, Ele está dizendo, aquele que mesmo sendo discípulo, ele será como o diabo para vender o Senhor Jesus. Então, quem é que pode se tornar realmente o discípulo do Senhor Jesus? São muitos poucos. Até quando o Senhor Jesus estava vivo, nós podemos perceber como é difícil tornar discípulo do Senhor. Então, se olharmos em João capítulo 8 também, o Senhor Jesus, Ele fez muitos sinais, e quando Ele estava pregando a palavra, muitas pessoas creram em Jesus. Mas na palavra do Senhor Jesus, Ele disse, realmente conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, se permanecerdes na minha palavra, sereis os meus discípulos em verdade, porque a verdade vos libertará. Então, realmente precisa permanecer na palavra do Senhor para que possa se tornar o verdadeiro discípulo do Senhor. Eles dizem que acreditavam, seguiam o Senhor Jesus, mas eles não são verdadeiros discípulos do Senhor Jesus. Então, se permanecer na palavra do Senhor, pode se tornar um discípulo verdadeiro, porque ele irá conhecer a verdade e a verdade vos libertará. Muitos dos judeus diziam, nós nunca nos tornamos escravos, mas como é que você nos diz que nós seremos libertos? Mas o Senhor Jesus disse, quem pratica o pecado é escravo do pecado.
Então eles se dizem filhos de Abraão, mas todos eles eram escravos do pecado. Então se olharmos para essas coisas, podemos ver que muitas pessoas seguiam o Senhor Jesus, mas aquele que pode se tornar o discípulo do Senhor Jesus não são muitos. Realmente é um número muito, muito pequeno que o Senhor Jesus está nos contando. E então, por isso que nós agora, para nos tornarmos, realmente nos tornarmos discípulos do Senhor Jesus, quer dizer que nós precisamos ter a confirmação de que nós temos recebido a salvação, e isso se torna evidência para tal. Quer dizer que pela graça do Senhor nós acreditamos nessa graça, recebemos a salvação, e isso se torna uma evidência. E o cristão que nasceu de novo, ele verdadeiramente, ao nascer de novo, a vivência que ele vai vivendo neste mundo é a forma de um cristão que nasceu de novo. Quer dizer que ele é um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus. Então, realmente, nós precisamos ter certeza que nós somos servos, discípulos do Senhor Jesus. Então, alguém fala, eu nasci de novo, mas eu não sou discípulo do Senhor Jesus. Então, não recebeu a salvação. Então, realmente, você se torna discípulo do Senhor Jesus, quer dizer que você verdadeiramente está evidenciando que você nasceu de novo, e você ser discípulo do Senhor Jesus, quer dizer que realmente está nos ensinando qual é a vivência de um cristão que nasceu de novo. Então, o cristão que nasceu de novo, esta vivência, realmente o Senhor ele está nos considerando como seus discípulos. É por isso que nós podemos nascer de novo. Então, você ser o discípulo do Senhor Jesus, essa posição espiritual realmente é bem alta, bem elevada. E a condição para tal também é bem, bem especial. E é por isso que dentro das palavras do Senhor Jesus, se olharmos a partir do versículo 28, o Senhor Jesus disse, pois qual de vós, querendo edificar uma torre, e não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos? Então, ele disse dessa maneira. Então, o que é essa torre? Quando eu olhei bem especificamente na Bíblia, eu vi que existem muitas coisas que representam torre. Por exemplo, na palavra de Lucas, capítulo 3, versículo 4, aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou. Então, tem uma palavra assim. Então, a torre, ela caiu, e se 18 pessoas morreram, quer dizer que a torre não é algo tão simples. Quer dizer que começa desde o pequeno até a mais alta torre. É por isso que na Bíblia, se nós olharmos o que é a torre, nós podemos ver que é um lugar onde eles podem ficar vigiando. Então colocam sentinelas, atalaia para poderem verificar se os inimigos estão vindo. E também pode se tornar um lugar para ser um abrigo. E também na vinha, a torre pode ser construída um pouco mais alta para que possam olhar de longe por cima toda a plantação. Então, existem diversas torres. Pode se tornar um lugar para resgate, um lugar para se fugirem, para sinalizar. Nós olhamos em Salmo 66, versículo 3, realmente o Senhor é o meu resgate, o Senhor é a minha torre. O Senhor é a minha proteção. O Senhor é aquele que pode me guardar neste lugar. É por isso que parte de um castelo, de uma fortaleza, é a torre. A torre tem várias formas, ela também tem vários usos, tem vários tamanhos diferentes. Isso é uma torre. E o Senhor Jesus está dizendo, quando realmente vós estão tentando construir uma torre, ao tentares construir uma torre, tens de ver as contas. Tens de ver os seus gastos através dessa torre primeiro. Então, sem nenhum gasto, sem nenhum planejamento, se você inicia esse trabalho, você vai conseguir construir somente a base, ou nem conseguir construir uma base direito, você vai e inicia de qualquer maneira. A mesma coisa, tem pessoas que conseguem um trabalho fazendo a base, outras pessoas vêm para trabalhar, mas não conseguem terminar pela falta de recurso. Então, como deve ser tão engraçado as pessoas rirem e falar, ele começou, mas não conseguiu terminar. Então, é por isso que é preciso se assentar primeiro, para que possa realmente ver as contas dos gastos primeiramente. Para construir uma torre também, é necessário ver as contas de gastos, tem que ver o que você tem, o quanto é disponível para ser gasto, o tempo que você irá gastar para construí-lo,
Porque não tem como construir de uma hora para outra. É necessário que você olhe as contas, ver os seus gastos e assim inicializar a produção dessa torre. Então por que o Senhor ele disse uma palavra dessas? Então para construir uma torre, realmente existe um planejamento antecipado. Então se você for um discípulo do Senhor Jesus e está para seguir ao Senhor Jesus, para fazer o trabalho de discípulo, então é necessário que você faça a conta dos gastos primeiro. Realmente bem necessário. Se você não o fizer, como é que irá fazer? Você falará, eu vou viver a vida de fé, mas de qualquer maneira, vou ali para a igreja, depois eu volto. É isso? Realmente é só você ir e viver de qualquer maneira e depois voltar? Não, isso não é vida de fé. Então você receber a salvação quer dizer que nós recebemos a salvação de forma fácil através do Senhor Deus. Mas agora, após receber a salvação, a vivência de um cristão, de seguir o Senhor Jesus, não é algo tão fácil. Então, o que é a vivência do cristão? Nós precisamos saber de forma exata. E como que nós realmente já vemos as contas, os gastos que irão realmente ser encarregados por cima de nós, nós precisamos planejar em como vamos lidar com isso. Porque se nós não o fizermos, a nossa vida de fé irá fracassar, irá falhar. É por isso que é necessário realmente planejar antecipadamente, economicamente, verificar os materiais, a forma de construção e assim seguir. Como nós vamos seguindo ao Senhor e obedecendo e servindo ao Senhor. Então, como discípulos do Senhor, para fazermos um trabalho completo diante do Senhor, nós planejamos e nós também realmente prestamos as contas. Então aqui ele está dizendo que faz um planejamento das contas. E então, se olharmos no versículo 26, o Senhor Jesus disse: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. Nós olhamos aqui primeiro. Então, o que é que precisa ser colocado dentro dessas contas de gastos? Precisa colocar o seu pai, a sua mãe, o seu filho, a sua própria vida, a sua esposa, o seu marido. Porque se você não os deixar e vier ao Senhor, não aborrecer a sua família para ir ao Senhor, então realmente não pode estar junto com o Senhor, não pode ser discípulo do Senhor. E o que essa palavra quer dizer? Se olharmos em Mateus capítulo 22, versículo 37, o Senhor Jesus, ele disse realmente sobre vários dos mandamentos, e o primeiro mandamento é o quê? Realmente, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Então, este é o primeiro e grande mandamento. Então, o mandamento, se nós dividirmos em dois, é para você usar todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu pensamento para amar ao Senhor. Então, realmente, e depois amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso podemos dividir em dois, dessa maneira, os mandamentos do Senhor. Então, por que nós precisamos dar todo o coração para o Senhor? Por que nós precisamos dar toda a nossa vida para amar ao Senhor? Então, quem pode amá-lo dessa maneira, realmente não são muitos, não são todos, não são quase ninguém. Porque todas as pessoas são individualistas. Não tem como amar o próximo. Então, mesmo que tenha sido amado pelo Senhor, não ama ao Senhor, somente querem utilizar o nome do Senhor. E então, se olharmos aqui, a lei, se nós formos cumpri-la, nós não temos força para isso. Já que nós não conseguimos viver conforme a lei. Se olharmos em 1 João capítulo 4, versículo 10, ele disse: nisso está o amor. E não que nós tenhamos amado a Deus, mas Deus que nos amou primeiro. Então, já que nós realmente não conseguimos amar ao Senhor, o Senhor, ele não pede o amor do homem. O Senhor, ele, de forma natural, ele permitiu o seu amor para nós. Ele permitiu o seu Filho unigênito como propiciação para os nossos pecados. É por isso que ele morreu para a morte de cruz. Então, quanto que o Senhor ele amou ao homem? Com toda a força, com todo o coração, todo entendimento, o Senhor amou ao homem.
Então, nós olhamos em Romanos capítulo 8, versículo 32. O Senhor, Ele amou a nós, e é por isso que Ele não poupou o seu Filho. Ele entregou o seu Filho para todos nós. Então, Ele não poupou o seu Filho. Então, para amar a todos os pecadores, a nós, o Senhor Jesus foi entregue até a morte de cruz. Então, se olharmos Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5, nós podemos ver que, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, vos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então quer dizer que o Senhor, aquele amor tão grandioso de ter misericórdia por todos, o Senhor que é cheio da misericórdia, através desse seu grande amor, nós que estávamos mortos por causa de nossos delitos, fomos vivificados com Ele. Então, primeiro, na Bíblia está nos dizendo que nós fomos amados pelo Senhor Deus primeiro. É por isso que nós temos recebido a salvação. Nós, quando estávamos longe do Senhor Deus e estávamos como inimigos, nós, quando estávamos na posição, no destino de receber o julgamento e a maldição do Senhor, o Senhor, Ele nos amou. E é por isso que em 1 João capítulo 4, versículo 16, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. E é por isso que nós realmente recebemos a salvação sem nenhum valor a ser pago por nós mesmos. Quer dizer que esse amor, ele veio realmente e puramente, unicamente do amor do Senhor. E é por isso que realmente não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou primeiro. Então, realmente, nós, já que recebemos esse amor do Senhor, já que nós recebemos a salvação, nós podemos amar ao Senhor. Logo, agora que nós amamos ao Senhor Deus, nós podemos obedecer a palavra do Senhor. Será em João capítulo 15, versículo 13 também. Aparece, ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Então, realmente, dar a sua vida pelos seus amigos. Então, nós que estávamos numa relação, no destino de irmos para o julgamento, ao inferno do Senhor, por causa que nós vivemos longe do Senhor, no meio do pecado. Mas o Senhor, Ele morreu por nós na cruz, para que nós pudéssemos ser considerados seus amigos. Para Ele nos fazer os seus amigos, o Senhor, Ele morreu por nós. E é por isso que nós recebemos esse amor dentro de nossos corações. Tá, agora, se nós amamos ao Senhor, quer dizer que esta é o resultado de nós termos recebido a salvação, o amor do Senhor. Então, o Senhor realmente Ele tem nos amado. Este amor realmente é incomparável. E então, realmente, existem várias coisas que nós não podemos amar, mas mais do que qualquer outra coisa, não existe nada que pode ser comparado ao amor do Senhor Deus. Então, o pai que nos fez nascer, a mãe que nos fez nascer, crescer, nós precisamos respeitar os nossos pais. Realmente, como o marido precisa amar a esposa amando o marido. Realmente, como realmente é tão agradável e amável os seus filhos e filhas. Então, nós amamos. Então, mas sobre todas estas coisas, existe o amor do Senhor Deus. Todas essas coisas não podem estar acima do amor do Senhor Deus, não é? Então não existe nada que pode amar mais do que o próprio Senhor Deus. Então, todas as coisas estão abaixo do pé, precisam estar abaixo do pé do Senhor Deus, que nos criou e nos amou. Nós amamos o marido, a esposa, nós amamos os filhos. Então, mas não tem como amar mais a eles do que ao Senhor. Então, qualquer outro amor não pode interferir neste amor nosso com o Senhor Deus. Então, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, os seus filhos, se você não largar a sua própria vida, se não aborrecer a sua própria vida, realmente não tem como. Aqui, aborrecer não quer dizer para que você é para não amar. Aborrecer quer dizer que nós precisamos amar mais ao Senhor do que a eles.
É só um pouquinho que é para entregar ao Senhor? Não é. Então nós precisamos estar ao lado do Senhor. Então realmente, o que você vai deixar ao lado do Senhor, do Filho do Senhor? Como está no nosso cântico. Se nós olhamos aquele grande amor do Senhor. Então realmente não tem como explicar pelas palavras. Então realmente acima daquelas estrelas lá do alto céu, ele veio até aqui embaixo. Quer dizer que não foi por si que os homens conseguiram a salvação, mas sim porque o Senhor nos amou e enviou seu Filho unigênito para morrer por nós. E ele, para nos salvar no terceiro dia, ele realmente ressuscitou. Quer dizer que esse Senhor, ele foi enviado pelo Senhor Deus, com propiciação pelos nossos pecados, a este mundo em carne tão imunda, para morrer por nós, aquele seu grande amor. Então não tem nem como explicar. Não tem nem como explicar com as nossas palavras. Então será que o homem ele pode realmente comparar este amor do homem com o do Senhor Deus? Realmente quer dizer que nós precisamos amar um pouquinho menos. Então, é para deixar o amor do Senhor ali em segundo lugar para amarmos também? Não. O amor do Senhor Deus não pode ser nem pensado em ser posto ali ao lado. Então você precisa colocar tudo abaixo do amor do Senhor Deus. Então realmente nada pode ultrapassar, não pode pensar em se comparar com o amor permitido pelo Senhor. Recebendo esse amor do Senhor, nós que recebemos a salvação. Se nós somos discípulos do Senhor, o Senhor é aquele que pode se tornar o primeiro, o lugar mais precioso, o lugar mais importante, o lugar mais alto do nosso coração e nossa vida. Aos pais, o marido, a esposa, o filho e a filha. Quem não aborrece a eles, para não conseguir amar mais que o Senhor Jesus, se você amar isto mais um pouquinho do que o Senhor Jesus, quer dizer que isso já não está certo de forma inicial. Pensem bem. Vamos pensar nos pais. Aquela graça, aquele amor por eles terem feito que eu nascesse, por terem me criado. Realmente é algo que eu preciso retribuir, mas tem como comparar com o amor do Senhor Deus? Tem como comparar com o amor do Senhor Deus, o Criador de todas as coisas? Esse Senhor que entregou o seu Filho para a morte de cruz, para nos salvar, para nos considerar como seus filhos, esse amor tão grande, realmente não passa nem de 1/1000 disso. Mas será que nós estamos amando o Senhor Deus de forma adequada? Nós somos as pessoas que desejamos o amor, o benefício pela família, não é mesmo? O sucesso. Mas algo muito maior do que isso. A nossa vontade é fazer o trabalho do Senhor Deus, concluir a glória do Senhor. Isso deve ser primeiro em nossas vidas. Então nada disso pode ultrapassar o amor, a serviço, a servidão para com o Senhor Deus. Então, porque se realmente qualquer coisa na nossa vida realmente ultrapassar este amor do Senhor Deus, nós vamos estar em uma grande confusão. Porque o Senhor, Ele nos ama, Ele nos amou de tal maneira que Ele também está pedindo este mesmo amor para que nós possamos retribuir. Ele está pedindo agora. Se olharmos em João capítulo 21, versículo 15, o Senhor Jesus, quando Ele ressuscitou, Ele voltou novamente com seus discípulos, novamente naquele local onde se encontrou com eles pela primeira vez, no mar da Galileia. E disse para Pedro, disse, Simão, filho de Jonas, o Senhor colocou o nome de Pedro para ele, mas primeiro chamou ele novamente de quê? De Simão. Ele estava seguindo o Senhor durante 3 anos e meio, mas todos os discípulos eles fracassaram, não é mesmo? Agora vamos iniciar tudo de novo. Vamos começar novamente.
Então, da onde que nós vamos iniciar? Então, nós vamos iniciar desde o trabalho onde o Senhor Jesus morreu e ressuscitou por nós. Então, antes de nós recebermos a salvação, nós vivemos muito a vida religiosa, mas isso não é algo que pode seguir o Senhor. O Senhor ter morrido, ter ressuscitado por nós, quando nós nos encontramos com esse Senhor, a partir daí a nossa vida, ele se inicia. O Senhor Jesus disse: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Então por quê? Por quê? Pedro, mesmo que ele abandonasse a todos, ele disse que não iria abandonar ao Senhor Jesus. Ele tinha tanta certeza nisso, mas o que aconteceu no final? O Senhor Jesus verdadeiramente amou a Pedro. Então, porque Pedro tinha uma coragem dessas. Ele é uma pessoa que realmente não se afastava em nenhum momento junto do Senhor. Ele, quando estava na tempestade, quando o Senhor disse, vem, ele foi. Ele pulou dentro da água. Então, Pedro é uma pessoa muito corajosa. Então, será que o Pedro ele não tem toda essa confiança, essa decisão para com o Senhor? Claro que ele tem, mas realmente para seguir o Senhor Jesus não basta coragem. Com coragem você pode se tornar um herói para morrer, mas o Senhor Jesus não deseja isso. O Senhor Jesus não morreu por eles, mas eles morrerem pelo Senhor? Isso não é permitido pelo Senhor Deus. Então o que é que vai acontecer? O Senhor verdadeiramente amou a Pedro. Esse coração, esse amor tão fervoroso pelo Senhor Deus. O Senhor viu isto como realmente algo muito precioso. Mas Pedro negou o Senhor Jesus 3 vezes e ele fracassou por completo. Ele, como um fracassado, iniciou novamente com o Senhor Deus. Então você me ama mais do que estes? Esse tempo agora também o Senhor Jesus ele está nos perguntando. Então, mais do que qualquer coisa, você me ama mais? Tem os seus pais, tem o marido, tem a esposa, tem o filho, tem a filha, tem o irmão. Tem tantas pessoas realmente amáveis assim. Mas você me ama mais do que estes? Ama mais do que o pai e a mãe? Realmente não é adequado você amar mais a eles do que a mim. Então, se olharmos aqui o pai, realmente, se você não aborrecer o pai, a mãe, toda a sua família, não tem como você seguir o Senhor. Então, o Senhor ele não está dizendo para você deixar de amá-los. Mas aborrecer, quer dizer que você não pode amar mais do que o Senhor. Você precisa amar bem menos do que você ama ao Senhor. Então, como é que você precisa fazer? Você precisa jogar tudo lá embaixo. Não pode deixar nem do lado do Senhor, não é mesmo? Então, quanto que nós precisamos amar ao Senhor? Então, se você não odiar até a sua própria vida, se você não aborrecer a sua própria vida, não tem como se tornar o servo do Senhor. O discípulo do Senhor, até a família, até o amor que ele daria para a sua família, tem que entregar para o Senhor. Todas as coisas que são benéficas para ele, seja toda a honra, seja o seu trabalho, seja a sua própria vida, o que seja, precisa saber que existe somente para a glória do Senhor Deus. Isso é algo lógico. O Senhor é aquele que largou todas as coisas por nós. Até aquele lugar do herdeiro, o unigênito do Senhor, o Senhor largou por nós. Todas essas coisas, nós precisamos entregar ao Senhor, Deus. O restante das nossas vidas, nós precisamos viver somente para a glória do Senhor. Nós precisamos saber isso de forma exata. Então, isso é um coração básico que um cristão precisa ter. O Senhor Deus disse para Abraão em Gênesis capítulo 22, versículo 2: então, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em um holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. O que Abraão disse? Sim. Ele acordou cedo pela madrugada.
Será que ele conversou com a sua esposa? Será que ele pensou? Não, ele falou sim. Mais do que toda a sua esposa, do que toda a sua herança, do que toda a sua vida, a criança de 14 anos que está crescendo agora, tão bonito, o seu filho unigênito, único, não existe nada mais importante do que ele. Mas não é mais importante do que o Senhor Deus. Porque quem deu tudo isso foi o Senhor Deus. É o Senhor Deus que está pedindo para ele entregá-lo. Então, realmente, como Jó já disse, quem deu é o Senhor Deus e quem segura é o Senhor Deus. Isso mesmo. Então, lá em cima, no Monte Moriá, ele amarrou seu filho. Ele pegou a faca para matar o seu filho. E disse, Abraão, Abraão, pode parar. Já que você não poupou o seu filho amado, Isaac, e entregou para mim, agora eu sei que tu me amas. Se você olhar no versículo 22, o Senhor, ele disse, versículo 12, o Senhor disse dessa maneira. Então, o Senhor Deus, ele não quer que somente fala pela boca. Quem apresenta através da obra verdadeira, o Senhor, ele gosta de vê-lo. O Senhor Deus, ele não amou somente por palavras também. Ele verdadeiramente entregou o seu filho para a morte. O Senhor, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho para a morte, neste mundo, para nos salvar. O Senhor Deus. O Senhor Deus e o Senhor Jesus, eles não são os senhores que pedem um trabalho que nós não podemos fazer para que nós façamos. O Senhor Deus, ele partiu lá do reino dos céus, daquele lugar tão glorioso, e veio para este mundo, tão sujo, tão imundo, para morrer como um missionário por nós neste mundo. O Senhor Jesus, ele veio a este mundo e morreu na cruz por conta de nós, para não largar, para não abandonar o pecador que estava neste mundo. O Senhor, ele abandonou o seu filho. Então o Senhor Jesus disse, meu Deus, por que me abandonaste? Para não nos abandonar, o Senhor abandonou o seu filho por uns instantes. Então nós sabemos por que o abandonou. Então qual amor que o Senhor Deus, ele nos pede? Tem algo de errado ele pedir o amor por nós? O Senhor é aquele que tem a autoridade de nos pedir o amor. E é por isso, mais do que todas as coisas, precisamos amar o Senhor Deus. E já que amamos ao Senhor Deus, seja seus pais, seja seus irmãos, mais do que sua vida, você precisa aborrecer. Para que assim, você possa amar mais ao Senhor Deus. É por isso que não podemos deixar de abandonar essas coisas. Em todas as coisas nós precisamos deixar o Senhor Deus incluso. Se nós mudarmos essa ordem, a nossa vida de fé, desde a origem, desde a base, vai estar errada. Vamos ler Lucas capítulo 14, versículo 27. E qualquer que não levar a sua cruz, e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então, se olharmos aqui, dando mais um passo para diante do Senhor Deus. Ele precisa carregar essa cruz e ir com o Senhor Jesus. O discípulo do Senhor Jesus é aquele que carrega a cruz, a sua cruz, e precisa seguir o Senhor Jesus. Assim como o Senhor, ele disse em Lucas capítulo 9, versículo 23. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me.
Então, realmente, o que significa negar a si mesmo? Então, nós, como discípulos do Senhor, para seguirmos ao Senhor, toda a minha decisão, toda a minha vontade, o meu planejamento, o meu pensamento, todas essas minhas coisas precisam ser negadas, precisam ser desistidas. Se você não nega a si mesmo, não tem como segurar essa cruz do Senhor. Também se olharmos o Senhor Jesus em Mateus capítulo 26, versículo 39. Antes de ele ser preso e ser levado, qual foi a oração tão fervorosa que ele fez? Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. É a dor, o sofrimento da cruz. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Então, não é a sua própria vontade. Todas as coisas precisam ser desistidas diante do Senhor Deus. E assim, precisa carregar a cruz e ir. Se olharmos em João capítulo 19, versículo 17, também o Senhor Jesus, levando ele às suas costas a sua cruz, saiu para um lugar chamado Caveira, em hebraico se chama Golgota. O Senhor Jesus, a única coisa que ele tinha era a cruz. Ele pegou emprestado a barriga da Maria por 9 meses. Ele nasceu numa casa tão pobre de um carpinteiro. Durante 30 anos, todo o resto foi emprestado. Todas as coisas foram emprestadas. O jumento ele usou emprestado para ir à cidade, para Jerusalém. Todas as coisas. A única coisa que estava para o Senhor Jesus era a cruz. O Senhor Jesus, ele recebeu sofrimento por nós. Pense nesse sofrimento que ele recebeu. O Senhor Jesus, até a morte de cruz, ele largou, abandonou a si mesmo por nós. E agora, nós, para seguirmos esse Senhor, todos os dias nós precisamos carregar uma cruz. Todos os dias. Se olharmos em João capítulo 11, o Senhor Jesus ele estava lá do outro lado do Rio Jordão, quando Lázaro estava adoecido. E depois ele ouviu a notícia de que Lázaro havia adoecido, que havia morrido. E o Senhor Jesus disse para os seus discípulos, vamos, Lázaro está dormindo. Se o Lázaro está dormindo, é só deixar, né? Porque ele vai acordar, ele vai melhorar, não é mesmo? Não, mas ele morreu aqui. Os judeus estavam dizendo para tentar tentando apedrejar agora ao Senhor. E eles falaram, Senhor, mas o Senhor quer voltar? Senhor Jesus, vamos. É por isso que os discípulos disseram, vamos nós também, para morrermos com o Senhor. Então, os discípulos, eles tinham essa coragem. Para onde o Senhor fosse, eles iam. Para o Senhor morrer, eles iam junto. Primeiro, quando eles estavam junto com o Senhor, eles seguiam o Senhor Jesus pela sua própria coragem, pela sua própria vontade. Mas, até o fim, não tem como seguir o Senhor. Porque quando o Senhor Jesus foi capturado, todos eles se dispersaram, todos eles fugiram. O Senhor, ele não autorizou que eles realmente tivessem essa coragem pelo Senhor. É por isso que após a ressurreição do Senhor Jesus, após o Senhor Jesus ter morrido e ressuscitado, o que significa? Quer dizer que ele, após nos salvar, agora os discípulos, eles não seguem o Senhor pela sua própria coragem, não seguem pela sua própria vontade, pelo seu próprio coração. Agora eles seguem o Senhor com essa salvação, com essa missão recebida pelo Senhor, o amor. Todos os 12 discípulos, eles morreram, não é mesmo? Todos os 12 apóstolos, perdão. O apóstolo João é aquele que viveu por mais tempo, mas ele também é uma pessoa que foi jogada no meio da estrada para morrer. Ele também foi torturado, mas ele depois acordou na noite pela montanha e escreveu o Apocalipse. O seu irmão primeiro, Tiago, morreu decapitado. Realmente morrer pelo Senhor é difícil, mas viver é difícil também. Todos esses discípulos do Senhor, eles foram para a morte para o Senhor. Este é o caminho do discípulo. Assim como Filipenses capítulo 1, versículo 29.
Então, o Senhor Jesus, Ele ter nos permitido a sua graça, Ele nos ter salvo, foi tudo para quem? É para que nós pudéssemos crer, não somente receber a salvação, mas assim nós também pudéssemos padecer por Ele. E aí, então, as pessoas que receberam a salvação, qual é o objetivo que foram salvos, que estão vivos? É para receber o sofrimento pelo Senhor. Por que recebemos esse sofrimento? Porque através do sofrimento, nós aprendemos do Senhor. O Senhor Jesus, em 1 Pedro capítulo 1, ele diz também realmente que o Senhor Jesus é o Filho, e Ele, pelo sofrimento que o recebeu, Ele pôde se completar. O Senhor Jesus, Ele recebeu o sofrimento por nós. Ele, por sofrer por nós, Ele fez com que nós pudéssemos seguir esse sofrimento. Para que possa seguir o sofrimento. Para onde nós seguimos ao Senhor, existe o sofrimento. Então, através do sofrimento do Senhor, nós realmente vamos seguir no seu caminho. Através do sofrimento, nós somos treinados. Pelo sofrimento, o Evangelho é pregado. Então, até o fim sofrendo. Até o fim, nós recebemos o sofrimento. É para o Senhor nos permitir uma maior glória. Para que junto com o Senhor nós possamos receber o sofrimento, para assim nós possamos receber uma maior graça. O sofrimento de agora, que nós recebemos, não pode ser comparado com a glória posterior. O sofrimento é temporário, mas a glória eterna do Senhor é para a eternidade. O apóstolo Paulo, como ele recebeu tanto sofrimento a vida toda? Ele, como um pecador, todos os dias recebeu o sofrimento, mas ele não largou o Evangelho. Ele até o fim pregou o Evangelho, e é assim, chegando em Roma, pregando o Evangelho, foi decapitado e foi para a morte. E antes da sua morte, ele disse para Timóteo, ele mandou uma carta para Timóteo, como 1 Timóteo capítulo 1, versículo 8. Ele diz que você possa receber o sofrimento junto com o Evangelho e o poder de Cristo. Realmente o Evangelho não é pregado de qualquer maneira. O Senhor Jesus, ele morrendo na cruz, ele cumpriu essa graça do Senhor Deus. Esta graça, este Evangelho foi pregado através do sofrimento dos apóstolos. Quando nós realmente nos esforçamos, nós recebemos esse sofrimento, nós podemos pregar mais fortemente esse Evangelho. Se nós não recebemos o sofrimento, o Evangelho também não é pregado. Também se olharmos em 1 Pedro capítulo 4, versículo 14. Realmente, também se nós fomos xingados, nós fomos zombados pelo nome do Senhor Jesus, isso é uma glória, porque essa glória está nos céus por nós. Quer dizer que se nós recebemos o sofrimento pelo Senhor, o Espírito do Senhor Deus está junto conosco. Não é algo surpreendente? A cruz é o sofrimento, a cruz é para a morte. Tem alguém que foi expulso de casa pelo nome do Senhor Jesus? O Senhor Jesus, ele largando o seu trono no reino dos céus, veio para este mundo tão sujo e imundo. Nós recebemos o sofrimento pelo Senhor, nós tivemos prejuízo pelo Senhor. Será que nós perdemos alguma coisa pelo Senhor? O Senhor Jesus, ele veio para este mundo para entregar a sua vida por nós. Nós somos xingados por causa do Senhor, nós recebemos o sofrimento, somos perseguidos pelo Senhor. Isso já aconteceu conosco alguma vez? O Senhor Jesus foi chamado pelo seu próprio povo de endemoniado. Ele foi xingado, cuspiram nele, bateram em sua face. Quando nós recebemos o sofrimento pelo Senhor, será que isso é uma tristeza para nós? É um sofrimento? Cansa receber sofrimento pelo Senhor? O Senhor Jesus, levando a sua cruz para o matadouro, para a morte, ele recebeu sofrimento tão grande para a tortura. O sofrimento que nós recebemos junto com o Senhor é para recebermos uma glória eterna no reino dos céus. Isso é algo que nós podemos agradecer para o Senhor.
E então, carregando a sua cruz. Quem não carrega a sua cruz e não pode segui-lo, não pode ser o discípulo do Senhor. O discípulo do Senhor é aquele que nega a si mesmo e carrega a sua cruz. Todos sabem que tem a cruz que deve ser carregada. A cruz que o meu Senhor carregou. Já que eu conheço, eu também, como o Senhor tem a cruz, eu tenho a minha. Você não tem a sua própria cruz? O formato da cruz pode ser diferente, mas todos possuem a cruz. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. André ele morreu amarrado de baixo, deitado assim para baixo. Outros discípulos morreram com várias ferroadas pelo corpo. Realmente houveram muitas pessoas que realmente morreram, e cada um tem a sua cruz. O discípulo, ele carregar a cruz do Senhor. Isso é inevitável. Lucas capítulo 14. Capítulo 14, versículo 31. Versículo 31. Então, quando um rei ele está indo para guerrear contra outro rei, para pelejar contra outro, o que ele faz primeiro? Ele se assenta para tomar conselho sobre com os 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele, que vem com 20.000. De outra maneira, assentado, o outro, ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Então, se olharmos mais uma coisa aqui. Realmente, o discípulo do Senhor Jesus, quando ele está indo para a guerra, ele é o soldado do Senhor. Ele está indo para a guerra. Ele precisa lutar contra 20.000 com os seus 10.000. O rei de lá tem 10.000, o rei do outro lado tem 20.000. E eles estão vindo com um grande exército. Será que eu posso vencer? Se você não tiver realmente essa coragem, essa condição de vencer, quando ele estiver longe, tem que mandar embaixadores para pedir a paz. Quando está para a guerra, você precisa do quê? De uma estratégia. Como em Provérbios capítulo 20, versículo 18. Realmente, cada pensamento se confirma com conselho e com bons conselhos se faz a guerra. Então, você precisa lutar com conselho. Conselho é o quê? É conhecimento. Quem tem esse bom conselho pode vencer a guerra. Você ir sem nem planejar nada e ir para a guerra, isso não é possível. Para vencer, você precisa planejar. E assim, o exército de lá é muito forte. Desse lado aqui é muito pouco. O que nós precisamos fazer? Você precisa colocar em prática, em ação, uma estratégia muito importante. A guerra contra o diabo, nós não podemos ter a certeza, não é? Como é que eu posso fazer um negócio contra o diabo? Não funciona isso. Nós, os discípulos do Senhor, estamos lutando contra o poder, o lado do diabo. O nosso inimigo é o diabo. Como em Efésios capítulo 6, versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Assim como em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Diante do Senhor Deus, poderosas para a destruição das fortalezas. O que significa isso? É para lutar contra o poder do diabo. O poder do diabo é muito forte, as forças dele são grandiosas. Para destruirmos essas fortalezas. Este é o poder do Senhor Deus. Quer dizer que nós podemos efetuá-lo através do poder do Senhor. Se olharmos em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4. Apóstolo Paulo disse para Timóteo: Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Se olharmos o apóstolo Paulo, ele é um bom soldado de Cristo, e ele foi para a guerra. É somente o apóstolo Paulo e Timóteo que são os bons soldados de Cristo? Não. Nós todos também somos soldados de Cristo.
Nós somos exército de Cristo. Se olharmos o Gideão, ele precisava lutar com o exército dos midianitas. Agora, midianitas estavam vindo para travar a batalha contra o Israel. Eles eram tão grandiosos em números como gafanhotos. O exército de Gideão era tão fraco. E quando eles viram aquele exército de midianitas chegando, era tão grandioso como se fossem gafanhotos tão realmente escuros cobrindo todo o céu. Como se fosse um mar, como se fosse areia. Realmente, como é que ele pode vencê-los? Então, um exército de 30 mil homens. Ele disse, tem muito. Qualquer um que tenha medo, qualquer um que pensar na sua família, volte. Então, uns 20 mil eles foram embora. E 10 mil também, ele disse, tem muito. Vamos levá-los todos para o rio para beber água. Aqueles que beberem de pé e aqueles que tomarem com as duas mãos é para separarem. Dividiram entre duas pessoas. E sobrou o quê? 300 pessoas. Ele falou, todos vocês vão para casa. E o resto também voltou para casa. Como é que ele vai guerrear agora com 300 pessoas contra 30 mil? Ele venceu. Porque o Senhor Deus ordenou e ele venceu. Se olharmos em Josué capítulo 23. O Senhor, ele disse para eles que um do seu exército, ele lutará contra 1000. Pelejará contra 1000. Porque o Senhor está lutando com ele. Quando o Senhor estiver lutando com eles, será que é 10 mil? Será que é 20 mil? Um homem, ele pode lutar contra 1 milhão se o Senhor Deus quiser. Será que ele consegue só lutar com 1000 ou 10 mil? Ele consegue vencer. Se olharmos Martim Lutero, realmente como ele lutou com a grande força do catolicismo. Ele iria morrer se ele fosse ali. Algo que era mais alto, mais poderoso do que o rei, o imperador de Roma, era o Papa. Ele se considerava Deus na terra. Mas o que Lutero disse? E quando ele estava indo para receber a Inquisição religiosa. Então ele disse, eu, mesmo que tenha mais exércitos inimigos contra mim, como se fossem aquelas telhas, aqueles palácios, realmente eu estarei junto com o Senhor. E ele foi considerado um criminoso e ele ia ser condenado à morte ali. E foi. Mas Lutero, ele disse, as coisas que eu escrevi, as coisas que eu falei, elas são refletidas da Bíblia, então eu não posso desistir de nenhuma delas. Então qualquer um que me matarem a Lutero não tem problema, podem matá-lo. E caiu esse decreto. Mas o que o Senhor Deus fez? Lutero venceu. Então o Senhor, o meu Deus é a minha força, é o meu escudo forte. E neste momento, um grande general veio por ele e lutou por ele. Quem é esse general? É o Senhor Jesus. Ele com certeza vencerá e venceu. Esse Senhor, ele está presente para nós, como nós. Então essa guerra para os cristãos é a guerra do Senhor Jesus realmente conosco, para irmos contra o diabo. Mesmo que as forças do diabo sejam grandiosas, sejam muito fortes, nós podemos vencer porque temos o Espírito Santo. Se nós dependemos do Senhor e formos adiante, com certeza a vitória será nossa. E é por isso que fortemente precisamos ir e vencer. E assim o discípulo do Senhor, ele precisa depender do Senhor. Ele, quando tiver a coragem, a vontade, a missão para lutar no seu coração, ele ficar com medo e fugir, não vai adiantar, não tem como vencer assim. É uma guerra realmente bem impetuosa. Lucas capítulo 14, versículo 33. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Se olharmos aqui, quem não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser discípulo do Senhor. O discípulo do Senhor é aquele que precisa renunciar de tudo quanto ele tem. Tudo quanto ele tem. Todo o seu corpo, todo o seu espírito, todo o seu talento, toda a sua herança,
todo o seu trabalho, a sua casa, a sua família, todas as coisas. Tudo o que pertence a Ele. Tudo quanto tem. Como discípulo do Senhor, para seguir ao Senhor, você precisa incluir tudo ali. Tem que depositar tudo, não tem o que retirar ali. Todas essas coisas nós precisamos entregar para o Senhor. Naturalmente, inicialmente, não tinha nada que era nosso. É tudo do Senhor. Nós estamos entregando do Senhor para o Senhor. Em Romanos capítulo 14, versículos 7 e 8, realmente não há ninguém que viva por si mesmo ou que morra por si mesmo. Mesmo que vivamos ou morramos, somos de Cristo. É por isso que viver ou morrer, somos do Senhor. Então, como em 1 Coríntios capítulo 16, nós fomos comprados com um bom preço, nós não somos nossos. E então, vivendo é pelo Senhor, morrendo é pelo Senhor. Por quê? Viver ou morrer, somos do Senhor. O Senhor nos faz viver, o Senhor nos faz morrer. Todas as coisas nós estamos somente entregando do Senhor para o Senhor. Para se tornar um discípulo do Senhor Jesus. Essa imagem, esse sinal, realmente como ele é tão surpreendente, tão importante, como ele é tão grandioso. Como ele é tão impressionante você poder seguir ao Senhor. Não é um orgulho? Isso ele foi dito para pessoas especiais? Não, disse para todos os cristãos. Nesse tempo agora também está nos dizendo essas palavras. Todas as minhas coisas se não tornarem a do Senhor, eu verdadeiramente não posso me tornar do Senhor. Todas as minhas coisas. Eu preciso abandonar. Abandonar quer dizer que o quê? Preciso entregar para o Senhor. Eu realmente agora entregar tudo ao Senhor. Tudo que eu tenho, todo esse meu pensamento de que algo me pertence, sobre possessão, sobre esse conhecimento de reter, eu preciso abandonar, preciso largar. Tudo precisa ser transpassado para ser do Senhor. Isso é adequado como para o discípulo do Senhor. Todas as coisas entregando para o Senhor. Eu irei estar em comunhão junto do Senhor. Após eu entregar tudo diante do Senhor, o Senhor com certeza ele irá controlar a mim. O Senhor irá me receber. Tudo eu preciso entregar ao Senhor. Então agora tudo o que ele tem não é seu. Tudo é entregado para o Senhor. Precisa ser renunciado. Porque o Senhor agora, Ele somente me permitiu emprestado. Ele somente me entregou para que eu pudesse usar pelo Senhor. Nós não podemos esquecer disso. Assim como olhamos em 1 Reis capítulo 19, versículo 19 e adiante. Eliseu, ele estava lá no campo, trabalhando. E ele estava lá arejando todo aquele campo. E Elias apareceu para ele. E disse, segue-me. O que Eliseu fez? Ele tinha aqueles 2 bois, não é? Para arar o chão. Ele pegou os 2 bois. E ele destruiu aquela madeira que usava para arejar o chão. E queimou e matou aqueles 2 bois. Ele cozinhou e entregou toda a carne para o povo e depois seguiu a Elias. Quem recebe o chamado do Senhor, olha o formato deles. Assim como Mateus capítulo 4, versículo 18. Se olharmos Pedro, Simão, André, todos eles estavam pescando. Mas o que eles fizeram? O Senhor Jesus disse, venha após a mim. Eles largaram, seja o seu pai, seja o seu barco, suas redes, tudo deixaram e foram seguir o Senhor. E se olharmos em Mateus capítulo 9, versículo 9, Mateus, eles viviam como, estava calculando ali sentado à sua mesa, como publicano, porque ele aplicava os impostos e recebia o dinheiro. É um trabalho muito bom. Mas o Senhor o viu e disse, segue-me. E ele simplesmente largou e seguiu.
Ele é Mateus que escreveu a Bíblia, o livro de Mateus. Ele seguiu o Senhor. Aquele publicano, todos eles deixaram tudo que eles tinham e seguiram o Senhor. Imediatamente. Moisés, ele, para ser utilizado pelo Senhor Deus, ele largou esse lugar de ser chamado filho da filha do faraó. Ele largou todos os seus bens para receber o sofrimento junto com Cristo. Quer dizer que ele morreu para receber o quê? O prêmio que estava vindo pelo Senhor. Todas essas coisas ele abandonou para ir junto com o Senhor. Para que pudesse receber o galardão eterno do reino dos céus. Dependia somente disso. Se olharmos para o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 3, versículo 7. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Então todo o conhecimento que ele tinha, ele largou para ser encontrado com Cristo. Ele sofreu toda a perda dessas coisas para se considerar em ganhar com Cristo. E agora o que nós precisamos fazer para seguir o Senhor? Todas as nossas coisas precisam ser deixadas de lado. O Eliseu, ele destruiu aquele instrumento, ele matou aqueles bois e dividiu a carne para o povo. E ele foi. Ele acabou com todo o seu trabalho. Se olharmos para o povo de Israel, eles saíram do Egito e eles estavam indo, passando o Mar Vermelho, e o exército do Egito, eles morreram quando estavam seguindo no Mar Vermelho. Eles queriam capturá-los novamente. E o povo de Israel, naquele momento, eles foram para a terra de Canaã prometida pelo Senhor. Viveram morrer, precisam ir agora. Não pode ter nenhuma pessoa que volte. Se voltar, vai acontecer o quê? Vai morrer. O mar estava se fechando, não tem mais como voltar. O exército do Egito não tem mais como seguir. E o povo de Israel também não tem como voltar para o Egito. O que significa esse Mar Vermelho? É o quê? A morte na cruz. Quer dizer que o amor do Senhor Jesus, ele foi entregue para todos aqueles que o receberam na sua cruz. Todos nós que recebemos essa salvação. Nós somos aqueles que estamos mortos neste mundo. O Senhor, ele permite para que nós possamos retornar. Todos aqueles que queriam retornar morreram no deserto. Se nós queremos voltar para o mundo, até que nós desistamos, nós vamos receber um maior sofrimento ainda. Nós estamos mortos para este mundo, mas nós somos vivos para com o Senhor. Então agora, o povo de Israel, agora todos eles estão indo para o reino eterno do reino dos céus, para a glória eterna do Senhor. Nós não podemos ser levados pelo poder deste mundo que está tentando nos levar para o mundo. Já foi morto com este mundo. Nós já entregamos essa nossa carne e acabou. E agora nós entregamos tudo isso para a cruz do Senhor, para o holocausto. Tudo que nós tínhamos, nós precisamos largar, nós precisamos abandonar para que nós possamos ser do Senhor. O que vocês pensam sobre isso? Resta alguma coisa para vocês ainda? Resta algo seu? Então, o que você diga que seja seu, não é seu. O Senhor, ele deu somente para mim temporariamente, para que eu pudesse usar para a glória, para o poder do Senhor. Então, eu não posso pensar que é meu. No momento que eu pensar que é meu, eu não vou ter a liberdade de usar pelo Senhor. E também se olharmos no versículo 34. Realmente até o sal, o bom é o sal, mas se o sal degenerar, com o que se há de salgar? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O sal é o cristão somos nós. Nós não podemos deixar de ter o sal, porque nós damos o sabor. Nós podemos dar a fama para essa comida. O sal é algo muito bom. Mas se o sal ele degenerar, ele perder o seu sabor, o que ele vai acontecer? Ele precisa o quê? Derreter, ele precisa degenerar, desaparecer. O sal que não derrete não presta. Se olharmos em Lucas capítulo 14, essa palavra que o Senhor ele está dizendo sobre as condições do discípulo. Se você não cumprir esses requisitos e você quer se tornar discípulo do Senhor, você é um sal que não derrete. O Senhor ele não o utiliza, você se torna imprestável.
Uma pessoa individualista, uma pessoa que é centralizada a si mesma. Não tem como se tornar discípulo do Senhor. Não pode ser utilizado pelo Senhor. Ele é um imprestável. O cristão que ele nasceu de novo, ele se tornando um discípulo do Senhor, ele precisa viver adequadamente como discípulo do Senhor. Ele se tornar imprestável? O que isso quer dizer? Realmente é algo tão infeliz como um discípulo do Senhor, não é mesmo? Realmente não podemos ser assim. Nós somos discípulos do Senhor. Essa missão tão importante nós não devemos esquecer. Ser discípulo do Senhor, essa condição precisa ser cumprida. E como discípulo do Senhor, você precisa viver adequadamente. O dia do retorno do Senhor não está longe. Todo esse desejo, os sonhos que temos neste mundo precisam ser acabados, precisamos desligá-los. Viver é pelo Senhor, morrer é pelo Senhor. Viver ou morrer é pelo Senhor. Nós não devemos esquecer disso. Então, o tempo que nos resta, nós não sabemos quanto que é muito pouco. Não é tão grande assim. Então, realmente, as pessoas que não creem no Senhor, eles gritam bem mais do que a gente dizendo que o mundo está acabando. O cristão, se ele não acorda a mente mais do que eles, como pode? Nós, nessa última chance que nós temos, de forma corajosa, como cristãos, como discípulos do Senhor, precisamos viver com uma forma brilhante pelo Senhor. E viver para participarmos da glória do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus Pai, santo e misericordioso, nós todos que éramos inimigos do Senhor, quando nós estávamos perdidos no meio do pecado, no meio de nossas concupiscências, o Senhor teve misericórdia de nós. O Senhor morreu por nós e através do sangue precioso derramado para nós, o Senhor nos salvou e nos considerou seus filhos. O restante das nossas vidas. Que nós possamos viver somente servindo ao Senhor. Que nós possamos viver como cristãos, servos do Senhor. Nós agradecemos por isso. Senhor, esse último tempo agora, essa condição de viver como discípulo verdadeiro do Senhor. Que a nossa vida, o nosso coração, o Senhor possa cuidar. Que agora, no restante dessa nossa vida, nós não percamos para as coisas mundanas. Que o restante da nossa vida, nós não vivamos seguindo essa carne. Vivendo é pelo Senhor, morrendo pelo Senhor. Todas as coisas sejam para a glória do Senhor. Que nós possamos viver para tal. Que o Senhor possa nos controlar. Que o Senhor possa nos utilizar de tal maneira. Que o restante que falta desse tempo para o retorno do Senhor, que nós possamos ir para a glória do Senhor sem nenhuma vergonha. Que possamos ser estabelecidos para podermos ser sustentados através da mão de poder do Senhor. E possamos ser utilizados pela sua vontade. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.